A minha saudação a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui em Cuiabá mais uma vez, a convite deste servo de Deus, pastor Silas, que é o presidente desta igreja, juntamente com o pastor Valmir, que eu saúdo e que nos convidou também para estar participando desse primeiro Fórum Regional de Educadores Cristãos. Quero também cumprimentar todos os demais pastores, obreiros da Casa do Senhor de uma forma geral, todos os irmãos e irmãs que estão aqui para este fórum, louvar a Deus pela iniciativa, pastor Silas, bem como o Conselho de Educação e Cultura da Igreja aqui do Estado do Mato Grosso e a Escola Bíblica Dominical, que também faz parte desse trabalho, todos os irmãos envolvidos em maiores ou menores proporções neste grande momento de pararmos e refletirmos sobre a educação cristã. Trago a saudação da Igreja do Senhor Jesus, que pela sua misericórdia e graça presidimos os últimos dias em Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul. Estivemos aqui há poucos dias na Convenção Geral e fomos aqui tão bem recebidos e abençoados naqueles dias. Retornamos e enfrentamos o frio. Realmente estava muito quente aqui. Chegamos lá com bastante frio no Rio Grande do Sul. Esse mês de maio o frio se antecipou e retornamos aqui agora para desfrutar com os irmãos esse momento de bênção, de graça e de paz. Me sinto pequeno diante de Deus e diante de tantos irmãos aqui com capacidade que têm para realizar a obra do Senhor e também versados na área da teologia, do ensino bíblico, mas me sinto feliz de estar inserido neste tema, que fomos chamados para ensinar, que fomos chamados para educar. Eu louvo a Deus, pastor Valmir esteve conosco em 2018, ali em Bento Gonçalves. Na época estávamos pastoreando ali, ele também faz parte da equipe de conferencistas da nossa casa publicadora, e louvo a Deus também pelo companheiro pastor César Moisés, que de longa data já nos conhecemos e que teremos o prazer, de estarmos aqui ministrando neste fórum. Queridos irmãos, o texto que já foi lido da palavra de Deus é o texto que traz o chamado. Pastor Silas leu aqui Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, e que esta é a ordem. Então todos nós recebemos esta ordem, e a ordem veio nada mais nada menos do que do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos creem assim? Então eu parto do princípio que nesta noite, neste fórum, todos se sentem chamados, todos se sentem nomeados, todos se sentem participantes deste projeto de ensino da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também, na sua carta a um jovem obreiro chamado Timóteo, ele também traz uma recomendação, uma instrução para este obreiro, ao dizer
na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Você tem nas suas mãos aí a palavra de Deus? Você tem nas suas mãos a palavra de Deus? Toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu creio que este fórum vem sem dúvida alguma, e o Espírito Santo vai estar aqui para revelar profundamente as grandes verdades que nós encontramos na palavra de Deus, e para preparar os que são chamados para realizar este trabalho. E eu perguntei quantos, e pergunto novamente, quantos têm a Bíblia? Quantos têm a Bíblia, a palavra de Deus? Ter a Bíblia não é difícil. Ter a Bíblia é fácil. É só nós termos um pouquinho de recurso, vamos ali na livraria da igreja, adquirimos a Bíblia. É um livro, é o livro dos livros. Nós sabemos da realidade dela, nós sabemos da importância. Mas nós precisamos, além de ter a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Quantos leitores assíduos da Bíblia Sagrada nós temos aqui nesta noite? Glória a Deus. Já diminui um pouco, porque todos têm a Bíblia, mas nem todos leem a Bíblia, ou estudam a Bíblia. Vai ficar um pouquinho mais difícil agora. Nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, mas quantos vivem a Bíblia? Começa a diminuir um pouco mais. Ter a Bíblia, ler e estudar a Bíblia, viver a Bíblia, e em quarto lugar, compartilhar a Bíblia. Eu creio que nós chegamos neste fórum com o sentido de nos prepararmos para melhor compartilharmos a Bíblia, compartilharmos a palavra de Deus. E este tema que me coube é exatamente falar sobre um reavivamento, uma vocação, um chamado, um envio, um desígnio daquilo que nós temos recebido, que é a palavra de Deus, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, esteja e seja preparado para realizar a obra do Senhor Jesus. Por isso eu destaco, em primeiro lugar, a importância da palavra de Deus, a importância de conhecermos a palavra de Deus, e há alguns tópicos aqui que eu quero trazer aos queridos irmãos nessa primeira palestra, nessa primeira plenária, que é exatamente o que a palavra de Deus revela. E eu gostaria que o Espírito Santo estivesse aí na apostila. Os irmãos têm esse material, eu creio que tem. Quem não tiver, o pastor Valmir já disse como é que foi feito o encaminhamento para os nossos irmãos e irmãs. Os tópicos estarei colocando aqui no nosso data show. Mas darmos importância à palavra de Deus, reavivarmos a nossa vocação, e todo avivamento, ele sempre um avivamento sadio, um avivamento genuíno, uma chamada sadia, uma chamada genuína, ela vem pela palavra de Deus. Ela é regrada e ela é fundamentada pela palavra de Deus. Por isso a importância que nós devemos ter
nesta palavra bendita, porque ela, em primeiro lugar, revela Deus. Você pode fazer a gentileza de repetir comigo? 1, 2, 3. Revela Deus. De novo. Mais forte um pouquinho. Revela Deus. As pesquisas, e eu trago aqui alguns dados de pesquisa que são feitas por institutos que trabalham com a preocupação de saber se as pessoas creem ou não creem em Deus. É claro que aqui os irmãos, as irmãs, os obreiros estão aqui, creem em Deus. E você pode aproveitar essa oportunidade que estamos aqui para adorá-lo, para dizer glória a Deus. Mas se nós olharmos ao nosso redor, qual é o teísmo que se apresenta, o tipo de deuses que são conhecidos no mundo? As pesquisas mostram que 95,7%, quando se pergunta, você acredita em Deus? As pessoas dizem sim. Apenas 4,3% dizem que não acreditam. E nós estamos vivendo num tempo de misticismo, nós estamos vivendo um tempo de espiritualidades, mas nós, como educadores, como ensinadores, chamados para realizar esse trabalho, que Deus nós cremos? Qual é a teologia que nós não só cremos, mas que nós vivemos, que nós pregamos, que nós ensinamos? Nós cremos, e aí é preciso reafirmarmos o Deus que a Bíblia revela, o Deus que a palavra de Deus revela, o teísmo bíblico cujo sistema de fé repousa em um único Deus pessoal, criador, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, imanente, transcendente, na mesma proporção que subsiste o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Resumidamente, conceituamos o Deus que a Bíblia revela. Nesse tempo de pós-modernidade, as pessoas creem, mas podem estar crendo em deuses ou em divindades que não são, ou que não é o Deus pessoal, criador de todas as coisas, e que está registrado os seus atos poderosos na Bíblia Sagrada. Você pode pesquisar, você como educador cristão, possivelmente você dá aula na escola bíblica dominical, na teologia, ministra na igreja. Nós estamos muito acostumados a falar em Deus, mas muitas vezes estamos afastados, e por isso um reavivar da nossa chamada, para nós servirmos o Deus que é revelado na Bíblia Sagrada. Seja através dos seus atributos, mas especialmente este Deus cujo nosso sistema de fé, cuja nossa confiança, cuja nossa devoção e cuja nossa chamada, ele está voltado e focado num Deus soberano que a Bíblia Sagrada revela. Há hoje uma crise, especialmente nos meios educacionais, de entendermos que Deus é o Deus Criador. Aliás, esse é um dos grandes desafios que nós, como cristãos, como educadores e como formadores das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens, que estão todos os dias sendo impactados pelas ideologias que não
defendem o Deus pessoal, o Deus Criador, e é por isso que nós temos que reafirmar o nosso sistema de fé, o nosso sistema de crença, o nosso sistema de ensino na pessoa bendita do nosso amado Deus. Quando nós participamos da formulação da nossa declaração de fé, no grupo presidido pelo pastor Ezequias, e por bondade e misericórdia do Senhor nós participamos, uma das coisas que nós mais discutimos, e os irmãos que têm nas suas mãos a nossa declaração de fé, nós discutíamos exatamente iniciarmos a nossa declaração de fé testemunhando que a Bíblia é a base da nossa crença, daquilo que cremos, daquilo que professamos e daquilo que ensinamos. Amém, irmãos? Por isso, a importância da Bíblia, porque ela revela Deus. Segundo lugar, a importância da Bíblia, porque ela revela Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e o fato histórico, irmãos. Eu repito isso já há muitos anos, em algumas conferências, em alguns estudos, em alguns fóruns, em algumas escolas bíblicas. Eu não canso de dizer que a doutrina, a nossa cristologia está baseada num fato histórico. Deus se tornando gente, Deus tomando a forma de homem, Deus se manifestando e vindo ao mundo através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação. O fato histórico, há mais de 2000 anos passados, e que nós aqui depositamos a nossa fé hoje, e recebemos o chamado, a vocação, e reavivamos esta vocação, é baseado nas palavras que Jesus Cristo disse, enquanto realizava o seu ministério aqui na face da terra. Hoje é muito fácil nós trabalharmos com um misticismo, com algumas coisas periféricas da nossa fé. Mas eu creio que este fórum ele vem para nós irmos profundamente no fato histórico pelo qual a nossa fé ela está fundamentada. Por isto, tanto Jesus falando aqui no capítulo 28 de Mateus, quanto as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, quando a epístola aos Romanos fala exatamente dessa doutrina da salvação e de todo o desenvolvimento em que nós fundamentamos a nossa fé e cremos. Por isso cremos e por isso ensinamos. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você está salvo pela fé depositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. A importância da palavra de Deus, porque ela revela o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, e esta afirmação, quando nós dizemos é a terceira pessoa da Trindade, ela reúne dois elementos que nós precisamos entender: a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, genuinamente pentecostal. Nós temos a marca do Pentecostes na nossa vida. Nós temos aquilo que iniciou quando a igreja foi inaugurada lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando veio o derramamento do Espírito Santo. Passaram-se os anos, os séculos, já vamos para o terceiro milênio, com esta presença bendita do Espírito Santo entre nós. E eu digo que eu sinto o Espírito Santo aqui. E eu digo que eu trago comigo a presença do Espírito Santo, porque Ele nos traz aqui. E quando nós olhamos o Espírito Santo na sua divindade, o tempo não permite mais essa grandeza.
Quando Jesus é assunto aos céus, Ele deixa para a sua igreja um poder dinâmico. Ele deixa para os seus filhos, para os seus apóstolos, e nós como ensinadores, educadores, obreiros, que somos chamados, e por isso a nossa vocação precisa ser reavivada a cada dia, e a minha oração é que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração aí neste momento, é de que a pessoa do Espírito Santo, a bendita presença do Espírito Santo, ela não apenas sendo um meio impulsionador da igreja, mas sendo o próprio Deus na presença da igreja, na presença dos atos da igreja, na presença dos atos dos ensinadores da igreja, na presença dos atos dos proclamadores do Evangelho, e de uma forma muito especial, avivando e vivificando as sagradas letras que nos tornam cada dia mais perto daquele que quer e deseja que nós tenhamos uma vocação abençoada. Amém, irmãos? Por isso a palavra de Deus revela o Espírito Santo, mas é na palavra de Deus que nós vemos o homem. Quem é o homem? Este ser criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui nós estamos, constituídos de personalidade, constituídos de racionalidade, constituídos, queridos irmãos, de uma forma muito especial, de algo que Deus quer colocar e coloca cada dia dentro de nós, a moralidade, mas também um ser espiritual, um ser que se comunica com seu Criador. Infelizmente, o homem se afasta desse plano perfeito de Deus. Por isso o homem que Deus quer, e eu creio que nós como ensinadores, nós como obreiros, como educadores cristãos, neste gráfico que eu trago aqui, eu trago exatamente no sentido vertical. Deus se comunica, Deus fala conosco através da sua palavra. Você pode dizer um amém? Deus fala conosco pela sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Aleluia! Aqui está a voz de Deus. Aqui está revelada a vontade de Deus. Aqui está revelado o plano e o propósito de Deus para a vida do ser humano. Agora, verticalmente também, nós, como servos e servas de Deus, comprados, remidos pelo sangue de Jesus, nós falamos com Deus pela oração. Você pode se dirigir a Deus, e nós devemos nos dirigir a Deus pela oração. Coisa simples, mas muito necessária para a vida do ensinador. Primeiro, cultivar o que Deus fala com ele. Essa semana eu estava lendo um pouquinho da biografia de Hudson Taylor, no material, com a minha filha trabalhando. Este homem de Deus que nós admiramos lá nos séculos passados, quando ele entrou e evangelizou a China, ele tinha 2 horas diárias, no mínimo, de oração e de meditação na palavra de Deus. Por isso o sucesso de Hudson Taylor, quando entra com a missão para o interior da China, e como Deus usou. E Hudson Taylor era fruto de um tempo de avivamento que foi levantado pelos irmãos morávios, e que desse avivamento Deus levantou Wesley, e fruto desse trabalho teve Hudson Taylor. Que a presença de Deus esteja sobre a nossa vida aqui nesses dias, para que o grande avivamento de Deus venha sobre a vida
de cada um de nós que queremos e ensinamos a palavra do Senhor Jesus. Por isso Deus fala com o homem através da sua palavra, o homem fala com Deus através da oração. No sentido horizontal entre os cristãos, nós falamos através da comunhão, de algo que Deus tem feito em comum nas nossas vidas. Ou seja, a nossa chamada, irmãos, a nossa vocação, ela tem que estar baseada nesta comunhão que temos como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este braço horizontal, nós estabelecemos um relacionamento entre a igreja, esse corpo vivo de Cristo que é a sua igreja. Mas também nós temos um braço que se estende para aquele que ainda não conhece Jesus, através do nosso testemunho. Por isso, o nosso testemunho, ele gera vida naqueles que ainda não conhecem Jesus. A Bíblia Sagrada também revela o pecado. O ser humano foi criado para viver em estado de pureza para sempre. O plano e o propósito de Deus foi esse. Mas infelizmente, ele não se manteve nessa condição. Infelizmente, o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E desta forma, meus queridos irmãos, a maior tragédia aconteceu no mundo. A maior tragédia acontecida no mundo foi a entrada do pecado. Isso entristeceu o coração de Deus. Hoje a gente parece que está acostumado a ouvir isso. Aliás, a gente nasce na igreja ouvindo isso. Eu sou nascido num lar cristão, muitos dos irmãos, mas nós precisamos nos equipar a cada dia, para nós lutarmos contra o pecado, para que o pecado que tem vindo para fazer com que o homem saia da presença de Deus, para que o homem, na sua natureza, em vez de Deus dominar essa natureza e do Espírito Santo atuar nessa natureza, o pecado e as suas manifestações acabam dominando. Eu tenho certeza que você lutou contra o pecado hoje. Você lutou contra alguma tentação hoje. Não tem super santo aqui. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: ele nos libertou da lei do pecado e da morte. E ele no capítulo 6, ele diz: não domine mais sobre você o pecado. Mas ele não deixa de dizer do grande conflito, da guerra que existe. E se nós, como educadores cristãos, não nos armarmos para vencer o pecado, e o próprio Jesus foi tentado, e o segredo para ele vencer Satanás, para ele vencer a tentação, foi ele mencionar: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, nas suas manifestações de transgressão, de apostasia, de erro, o pecado tem dominado a humanidade. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nessa noite aqui tem salvos por Jesus, que abandonaram o pecado e que querem fazer com que muitas vidas abandonem o pecado para viver uma vida plena na sua presença. É na palavra de Deus também que nós encontramos a ação maligna no mundo. Infelizmente, meus amados irmãos, nós temos visto a ação em todos os sentidos. Quando nós olhamos o mundo, porque a ação de Satanás, e nós, por isso que nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. Há uns anos passados se pensava que o ensinador era frio, que o ensinador era alguém que não tinha a presença do Espírito Santo.
E pelo contrário, para nós ensinarmos a palavra de Deus, nós precisamos buscar muito a presença do Espírito Santo. Precisamos, meus amados irmãos, lutar contra a ação maligna que se opõe frontalmente ao plano e ao propósito de Deus na vida. Talvez se eu abrisse oportunidade aqui para testemunhos, quantos irmãos iriam testemunhar o dia que você ouviu a palavra de Deus e essa palavra transformou a sua vida, limpou você do pecado? Você era escravo, às algemas. Poucos dias, um dos obreiros que trabalha comigo, ele me deu testemunho porque ele era uma pessoa alcoólatra. E uma serva de Deus falava de Jesus para ele. E esta serva de Deus não desistiu da vida dele. E um dia, depois de ler um trecho da Bíblia Sagrada, eles começaram a orar. E a oração daquela mulher era tão poderosa e tão cheia do Espírito Santo, que ele viu as algemas que prendiam ele no vício serem arrebentadas e ele ser liberto da ação maligna e do pecado. O educador cristão, o pregador da palavra, o ensinador, seja da criança ao idoso, ele precisa saber que ele tem uma luta. E a luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes infernais da maldade que procuram escravizar aquela vida. E nós precisamos que o amor de Jesus e a graça de Jesus entre naquele coração, transforme aquela vida, faça ele uma nova pessoa, e que Satanás não toque mais na vida dele, porque ele pertence a Deus. Deus criou ele para ele viver a sua imagem e a sua semelhança. A palavra de Deus também revela a coisa mais preciosa que nós recebemos, que é o novo nascimento. Eu digo sempre que o Senhor Deus nos criou, nos formou, o pecado degenerou, mas através da graça bendita de Jesus, agora este homem, esta mulher, pecador e pecadora, eles foram regenerados pela palavra de Deus. Irmãos, é fundamental isso. É fundamental para que o ensinador cristão, o educador cristão, ele olhe o seu aluno, ele olhe aquela pessoa que ele está ensinando, para que cada dia ele vá sendo mais e mais aperfeiçoado na bendita palavra de Deus, e que esta palavra transforme a vida dele, e ele seja salvo. Salvo do pecado, salvo da miséria do pecado, salvo da ação maligna, e que agora ele possa entender o plano e o propósito de Deus para a vida dele. A salvação, meus queridos irmãos, olhando do ponto de vista da aplicação da salvação, porque, irmãos, o ensinador trabalha com a palavra sendo aplicada no coração, sendo gotejada no coração, a presença de Deus sendo revelada no coração, a presença de Jesus sendo revelada no coração da pessoa. Essa ação de Deus, do Espírito Santo. Por isso, na aplicação da salvação, a doutrina bíblica da salvação, ela está dividida na justificação, na regeneração e na santificação. E as verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte daquele que tu ensina, que nós ensinamos, vem através do arrependimento, vem através da fé e vem através da obediência. Fazemos uma caminhada nesse sentido. Desde o dia em que nós ouvimos da graça de Jesus, desde o dia que nós ouvimos do amor de Jesus, do amor de Deus, até a nossa chegada no céu, nós passamos por uma caminhada tão maravilhosa, uma caminhada tão gloriosa. Como está a tua caminhada de fé? Como está a tua caminhada de obediência? Porque às vezes nós achamos que agora nós estamos salvos, crentes, e que está tudo tranquilo, e nós nos acomodamos. Aliás, hoje,
na nossa igreja, uma das grandes necessidades é nós despertarmos os vocacionados para que eles continuem pregando mensagem de salvação. Às vezes nos nossos púlpitos hoje tem tudo que é mensagem, e se a gente pede para alguém pregar para um pecador, ele não sabe apresentar o plano da salvação. É comum, eu como pastor já há alguns anos, é comum às vezes a gente fazer um trabalho evangelístico, chama um pregador e o pregador não apresenta o plano da salvação, o básico. Às vezes a gente quer discutir quantas voltas tem o chifre da besta do Apocalipse, está mais preocupado com algumas especulações do que com o plano da salvação. Educadores, obreiros da casa do Senhor, a Bíblia se revela, Deus se revela, Jesus se revela, o Espírito Santo se revela, para nós apontarmos o caminho da salvação do pecador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, a preocupação divina com o ministério do ensino. 2 momentos que nós vamos analisar aqui o ministério do ensino. Primeiro momento, no Antigo Testamento. De maneira clara, nas Escrituras, nós vamos encontrar o propósito do ministério do ensino, nós vamos encontrar a metodologia utilizada no ministério do ensino, e nós vamos encontrar os resultados do ministério do ensino. Vamos repetir essas 3 coisas em nome de Jesus? 1, 2, 3, o propósito. Diga comigo, o mais forte, o. Nós não estamos exercendo o ministério do ensino sem propósito. Às vezes a gente se emociona bastante. Eu não digo que a emoção não faça parte da nossa vida, porque nós somos seres emotivos. Mas uma das coisas que nós temos visto, lá no Rio Grande do Sul existe muita campanha, acho que aqui não tem. Um problema lá do Rio Grande do Sul. A campanha começa na sexta, termina no domingo e nada mais. Foi aquela emoção. Eu às vezes brinco que os irmãozinhos, as irmãzinhas subiram na parede de azulejo, calçados de tamanco e desceram de marcha ré. Desculpe a minha simploriedade. E a partir de segunda-feira, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nada de novo. Nada de propósito. Nada de resultado. Na próxima aula da escola bíblica, nada de metodologia para que esse propósito se cumpra. Quando nós, e aqui eu falo por certo para muitos pedagogos, pedagogas, para doutores aqui em educação, falo para muitos irmãos também que entram numa sala de aula, ou assumem o púlpito da sua igreja, e que nós precisamos trazer o ministério do ensino e esse reavivamento dessa vocação, ela precisa estar latente, ela precisa estar sendo vivida a cada dia. E nós precisamos viver ela dentro do propósito da ordem de Jesus. Portanto, fazei discípulos. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, nós vemos o propósito. Em segundo lugar, nós vemos o método. Repita comigo, o método. De novo, o método. Terceiro lugar, os resultados. De novo. Eu posso iniciar, e é claro que eu coloquei aqui apenas alguns textos no Antigo Testamento, porque Deus escolhe um povo no Antigo Testamento, Deus escolhe uma nação. Jesus vem ao mundo por uma civilização, Jesus vem ao mundo por uma etnia. Jesus não é um ET,
ele precisava vir de um povo, ele precisava vir de uma nação, ele precisava ter um nome, ele precisava ter um sobrenome, ele precisava ter uma nacionalidade para ele vir a primeira vez ao mundo. E o propósito de Deus escolhe Abraão. Na escolha de Abraão, Deus faz 7 promessas para Abraão. Os irmãos estão comigo aqui, acompanhando o raciocínio, amém? Estão comigo? Deus escolhe Abraão, e Deus dá 7 promessas para Abraão, e o propósito para o qual Abraão passasse a fazer a vontade de Deus. Se forma a nação de Israel, vem os patriarcas, vem Moisés, e com Moisés Deus entrega a lei. A gente às vezes reprova bastante a questão legal do Antigo Testamento, porque a gente está no Novo Testamento, mas nós temos que entender qual foi o propósito de Deus em preparar o ministério do ensino no Antigo Testamento, em preparar a nação para que transmitisse aos filhos de seus filhos. E é interessante quando eu vou mencionar aqui Deuteronômio 4:10, mas Deuteronômio 31 também, quando ele diz: ajunte este povo, para que eles ouçam as minhas palavras, para que eles aprendam as minhas palavras. Alô, irmãos, ouvir e aprender. A aprendizagem se dá quando nós ouvimos e nós aprendemos. Era uma geração que iria entrar na terra prometida. Era uma geração que ia cumprir o propósito de Deus. Deus chama eles e diz: ensine eles, transmitam para eles, metodologia, repete para eles, repitam para eles, inculca na cabeça deles, intima eles. É ordem ou não é ordem, meus amados irmãos? É ordem ou não é ordem? Deus organiza o seu povo, Deus organiza a sua nação, Deus organiza aquela civilização, e é a única civilização monoteísta. Eles creem no Deus Javé, eles creem no Deus Todo-Poderoso, e o plano e o propósito de Deus não terminou ainda para eles, nós sabemos que ainda vai se cumprir. No Antigo Testamento, em outros livros, só destacando Neemias, em Neemias, quando Deus também instrui a lei. E aí no Novo Testamento, meus amados irmãos, quando nós passamos para o Novo Testamento, Deus instrumentaliza a igreja. E esta ordem, este chamado, é Jesus dizendo: ide, fazei discípulos, ide, ensinai todas as nações. É uma magnitude desta chamada, é uma magnitude deste envio. Aleluia, 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 aleluia. Nada mais, nada menos, no Novo Testamento, e inclui o apóstolo Paulo, e inclui a igreja dos primeiros séculos, da Idade Média, e chega aqui em Cuiabá, nesse dia, e uma igreja que Deus tem levantado nesse estado, nesta cidade, para continuar cumprindo. Que características nós vemos neste ministério? É um ministério espiritual, o ensino, o chamado, ele é espiritual. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele tem a ver com o manejar da palavra de Deus, vinculado à convicção da nossa fé, e que da parte do Espírito Santo vai gerar mudança de vida, vai gerar um novo homem e uma nova mulher. Eu sou professor também secular, agora eu só estou dedicado ao ministério, muitos anos eu ensinei. Hoje nós ouvimos nos discursos o grande valor da educação, como se fosse a resposta à educação secular, como se fosse a resposta para resolver todos os problemas, todas as crises, todas as dificuldades do ser humano. E você trabalha, claro,
é necessário, desenvolve a nação, desenvolve o país, as pessoas se tornam educadas com educação. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, aqui está os obreiros, aqui estão os homens e as mulheres, que quando desenvolve o ministério do ensino, quando reaviva o ministério do ensino, há uma mudança, há uma regeneração. O resultado do ensino bíblico é vida nova. É vida nova. Eu vou dizer mais uma vez para você dar glória a Deus, é vida nova. Aleluia. Por isso é um ministério espiritual. É um ministério que deve ser exercido no poder e na unção do Espírito Santo. O que isso significa, meus amados irmãos? Jesus, ele realizou o seu ministério na unção do Espírito Santo. Ele, quando ele entra na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ele me escolheu. Aleluia. Você entra na tua sala de aula, no ministério que você exerce, você diz: eu preciso da unção. Eu preciso do poder para mim ministrar a tua palavra. E a palavra do Senhor não volta vazia quando nós temos a unção do Espírito Santo. É um ministério relevante, de destaque. Quando nós olhamos esta ordem de Jesus, às vezes você diz: mas eu sou professor da classe infantil, só tem 2 ou 3 crianças, 5 crianças. Oh, meu irmão e minha irmã, como é bom você ser um professor de criança, porque você vai ganhar uma vida inteira para Jesus. É um ministério relevante, meus queridos irmãos. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: eu fui constituído. Lá para Timóteo, ele disse o seguinte, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 11, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo valorizava o ministério do ensino. No Novo Testamento nós vamos ver Paulo chegar numa cidade e ficar ali ensinando a palavra de Deus 1, 2, 3 anos, como foi o caso de Éfeso, registrado em Atos capítulo 19. É um ministério evangelístico. Por quê? Porque ao ensinarmos, nós usamos a mensagem mais preciosa que alguém pode ouvir. E nós da Assembleia de Deus temos que continuar sendo esta igreja com uma ação evangelística. Jesus salva. O ministério do ensino é para Jesus salvar. O ministério do ensino é para que os valores do reino de Deus sejam encarnados na vida da pessoa, envolvidos na vida da pessoa. Valores, eu trago aqui em um outro momento, amanhã, possivelmente, eu acho que na minha outra fala, eu vou falar da integridade. Eu vou falar dos valores deste reino que nós ensinamos e que nós representamos. E reino aqui, com letra maiúscula, porque é o governo. Ele é evangelístico, o nosso ministério do ensino, porque passa a existir não só um Jesus Salvador, irmãos. Jesus Salvador é maravilhoso, mas agora também um Jesus que é Senhor. Ele passa a ser Senhor do homem, Senhor da mulher, Senhor da criança, Senhor da igreja, Senhor do ministério, aleluia. E por isso ele é um ministério evangelístico. Por isso, reavivar a vocação da igreja. Por isso, reavivar a vocação, o chamado. Mais uma vez eu afirmo, Jesus chamando, Jesus dizendo essas palavras. Por isso, quando na grande comissão Jesus ordena, ele está dando uma ordem, e a igreja primitiva era ordem ouvida, missão cumprida. Ordem ouvida, missão cumprida. Olhem lá em Atos 5:42. E todos os dias,
E todos os dias. Acho que o pós-moderno hoje não está. Eu tenho conversado com colegas pastores e nós vemos uma dependência, uma tendência de que os nossos membros só querem um culto na semana e só vem um culto, e se vir um não vem no outro. Mas aqui esta igreja ouviu a ordem e cumpriu. Digam comigo, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar. Quem? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso Deus traz os dons ministeriais que visam, irmãos, que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16, que visam o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Você está nesse fórum, vai sair aperfeiçoado, vai sair melhor daqui. Quantos vieram com esse propósito? Agora vão sair melhor para quê? Para desempenhar melhor também o ministério do ensino de vocês. Para que Deus venha te ajudar, o Senhor venha te ajudar para você desempenhar ainda melhor e para fazer o quê? Para que a igreja vá sendo edificada, 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 abençoada, cheia de Deus, cheia da graça, cheia da manifestação de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o objetivo principal dos dons espirituais é a unidade da fé. Os dons ministeriais, melhor dizendo. A unidade da fé é o processo. Nós vivemos num processo. Eu gosto de saber, e cada vez que Deus está trabalhando, e que nós também estamos nesse processo. A vereda do justo é como a luz da aurora. O que vai acontecendo? Ela vai brilhando, até ser dia perfeito. É o processo do crescimento na fé, levando a pessoa a ter irmãos amados. Neste processo, o que nós queremos? Relacionamento profundo. Você não quer um relacionamento profundo no seu casamento? O amor não é profundo entre o casal? Pois esse amor é profundo também entre o noivo e a noiva do Senhor Jesus. Vamos crescer na unidade da fé. Vamos crescer no conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, a informação doutrinária, a informação dos princípios e valores do reino de Deus é que faz você mergulhar nas Sagradas Escrituras. E agora, conhecendo a palavra de Deus, você vai colocando em prática. Por isso eu disse ter a Bíblia, por isso eu disse ler a Bíblia, por isso eu disse viver a Bíblia, e por isso eu digo compartilhe a Bíblia. Amém? Aleluia. Também o Senhor quer que a gente vá crescendo na formação do caráter de Cristo, a perfeita varonilidade, a varão perfeito, esse crescimento, essa formação, a maturidade, irmãos. Precisamos cristãos maduros, precisamos obreiros maduros, precisamos mulheres maduras, mães maduras, esposas maduras, esposos maduros, e vamos crescendo na direção da perfeição, até chegarmos o ponto auge, que é estarmos com Jesus. E finalmente, a estrutura da plenitude de Cristo, ou seja, o grau máximo da aprovação de Deus. Educador cristão trabalha para que haja unidade da fé, para que haja conhecimento do Filho de Deus, para que haja formação. Paulo disse: eu sofro. E o trabalho nosso não é pequeno não, é de sofrimento. Paulo disse: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Se Paulo dizia isso, o que nós vamos dizer? Vamos nos esforçar, porque o Senhor está esperando o seu povo. E eu concluo
dizendo que isso proporciona firmeza. Firmados na palavra, vivendo a palavra, compartilhando a palavra, não sendo mais meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro, levados ao redor ou em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas vivendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, e também crescendo, e o corpo do Senhor vai crescendo, ou seja, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso, meus amados irmãos, para termos, para vivermos, para reavivarmos a nossa vocação, nós precisamos buscar um despertamento docente nas nossas igrejas. Quantos têm orado para Jesus abençoar e levantar ensinadores e educadores? Nós precisamos continuar buscando isso, orando desde aquela criança que nós dedicamos ao Senhor na apresentação, que daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele seja um cristão verdadeiro. Seja do homem e da mulher que se converte, um despertamento para que tenhamos quem ensine e quem ame o ensino. Investir, que bom que este fórum é um investimento na capacitação de todos os membros do corpo de Cristo, aprendendo a somar habilidades. E educação cristã não se faz sozinho, se faz em equipe, se faz com muitas pessoas. E também repensar as necessidades dos nossos alunos de hoje, dos nossos membros, para ver se estão sendo atendidas e se nós estamos respondendo no ensino daquilo que dá sentido à vida para ele e do que Deus quer que dê sentido. E também verificar qual é o investimento que está sendo feito na educação cristã, naquilo que é necessário como salas, equipamentos, recursos didáticos, literatura, e buscar mais poder do alto, mais intensificação do ensino bíblico. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Com a permissão do pastor Silas, do pastor Valmir, eu gostaria de fazer uma oração. Convido todos a estarem em pé neste momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez o que você ouviu aqui você já sabia tudo. Talvez você pratique, mas o Espírito Santo está aqui para reavivar o que você pratica, para dar graça a este exército de educadores. Eu dirigi uma escola bíblica, um instituto bíblico por 10 anos, nosso instituto mais antigo no Rio Grande do Sul. E quando eu assumi o instituto bíblico, eu fiz uma oração a Deus. Deus, levanta um exército de homens e mulheres para fazer a tua obra. Em 10 anos, 8.000 alunos passaram pelo nosso instituto bíblico. Meninos que eu permitia estudar com 14, 16 anos, hoje eles são pregadores e ensinadores. Tem alegria maior do que essa, irmãos? De você ver aquele que você fez, aquele que você gerou no coração dele algo muito especial de Deus. Por isso eu quero orar com esta querida igreja, com esses queridos irmãos, tantos os que estão aqui no grande templo, quanto os que estão nos assistindo, para que o Espírito de Deus reavive a chamada de vocês, reavive a vocação. Oremos. Pai, Tu estás aqui neste lugar,
Este lugar foi consagrado. Este fórum foi planejado, Senhor, para nós juntos aqui nesses dias, buscarmos um avivamento em Ti, Senhor. Buscarmos o poder, o dunamis, o impulsionamento para o ministério do ensino, para que a nossa chamada não fique, Senhor, subjugada pelas limitações que temos, mas que Tu venha usar cada um, cada uma, que Tu venha, Senhor, fazer uma grande obra nesse fórum, que este fórum, Senhor, marque vidas e ministérios, que este fórum marque o reavivamento e o avivamento poderoso que sempre vem pela Tua palavra, Senhor. Por isso toma conta dessas vidas aqui, destes obreiros, destas irmãs, desses professores, desses ensinadores. Toma conta, Senhor, e manda dos céus um renovo sobre eles, para que haja, Senhor, poder no ensino, poder, Senhor, para edificar a Tua igreja. Assim oramos e cremos que Tu vais responder a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.